Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância de entender os processos na hora de fazer os projetos da área de saúde. Eu tive uma experiência muito interessante projetando o meu laboratório, porque eu projetei ele em duas etapas diferentes. E eu consegui analisar, porque quando eu projetei para mim o meu laboratório, eu era a cliente e a arquiteta. Então, tanto eu entendia como bioquímica do processo que ia ser executado lá, porque eu trabalho lá, né? Então, eu entendo do processo que é executado lá, como farmacêutica e bioquímica do laboratório, e do lado de cá, eu, como arquiteta, estava projetando o laboratório. Então, foi uma experiência diferente, porque assim, tiveram duas etapas diferentes. Quando em 2010 eu fiz o projeto do laboratório a primeira vez e eu não dominava os processos, eu estava começando, a gente estava abrindo o laboratório, então eu não entendia de todos os processos que seriam executados lá. Então eu fiz um projeto baseado somente nas normas, então eu li as normas e fiz um projeto totalmente engessado nas normas e hoje a gente trabalha lá nesse mesmo projeto, nesse mesmo espaço. E agora a gente teve a oportunidade de mudar a sede para outro lugar. Então eu fui fazer numa segunda etapa um projeto já 10 anos depois, entendendo de todo o trabalho que é executado lá, entendendo de todos os calcanhares de Aquiles que tem aquele projeto, tudo onde pega, todos os problemas, e fazer um novo projeto, entendendo de todos os processos que ocorrem lá dentro, entendendo de todos os fluxos, que acontecem lá dentro, como que esse segundo projeto foi feito totalmente diferente do outro, que não foi seguir totalmente a norma, mas não foi seguido a norma ao pé da letra, foi seguida a norma muito mais levado o processo em consideração do que somente a norma em consideração. A norma, ela foi um norte do que teria que ser feito, mas o processo foi muito mais importante. Porque o que era executado ali, o fluxo do que era executado, a necessidade do que precisava ser executado ali, em conjunto do que a norma solicitava. Então, eu sentava e imaginava o que a gente precisa, o que essa atividade demanda com a atividade do ambiente do lado, e o que a norma está me solicitando. Então, eu analisei processo a processo, a norma até não foi, na primeira etapa, a norma foi mais penosa para mim. Já nesse segundo projeto, depois de 10 anos, a norma não foi nada, a norma simplesmente foi, deixa eu ver o que a norma está me solicitando. Mas o processo era muito mais importante para mim. A coisa tem que funcionar, o negócio tem que dar certo, as coisas têm que caberem, a coisa tem que fluir. O processo era muito mais importante do que a norma. Parece que a norma foi uma coisa tranquila. Tanto que da primeira vez o voltou e eu tive que fazer várias correções, e dessa vez o projeto voltou aprovado assim, de cara. E eu não me preocupei com a norma de como eu preocupei na primeira vez. Se você fosse levar em consideração a preocupação que eu tive com a norma, era para a primeira vez ter aprovado de cara, porque eu me preocupei muito mais com a norma na primeira vez do que dessa vez.
Dessa vez eu me preocupei muito mais com o fluxo e os processos do que aquela coisa bitolada com a norma. Não, eu fiz o projeto pensando em todo o processo, porque eu vivo lá, eu sei de todo o processo. E aí depois eu falei, tá tudo pensado? Tá, deixa eu ver se tá todo adequado na norma. Tá adequado? Beleza. Então, essa experiência foi muito importante para mim, para gente entender como a gente vivenciar o processo é importante. Mas aí você vai falar, nossa, mas você trabalha no laboratório e é arquiteta e faz projeto de saúde. É uma situação diferente minha que só sou arquiteta e trabalho com a saúde. Mas isso não tem nada a ver. Você tem que sentar com o cliente e esmiuçar o que pode e o que não pode da vivência. Você tem que sugar o que você precisa da vivência do cliente, porque ele tem que te passar todas as dificuldades, todo o processo. Isso tem que ser sugado mesmo, porque se você não entende o processo e faz a norma, faz o projeto simplesmente engessado na norma, o projeto vai ficar bom, vai ser aprovado, vai ser ótimo, mas não é aquela coisa perfeita. Se você pegar hoje o projeto do laboratório, o original primeiro, e esse, o fluxo não é totalmente diferente, entendeu? Então são dois laboratórios totalmente diferentes e a norma é a mesma. E então, assim, eu vejo que o entender o processo com o cliente é muito importante. E se o cliente não tem dados para te passar, você vai aonde for estudar. A gente tem que estudar. Trabalhar com a área de saúde, falar que você não vai estudar é impossível. Trabalhar com a área de saúde tem que ser para pessoas que gostam de estudar para o resto da vida. Porque você vai estudar mesmo, tem que entender de processos, de fluxos. É a área industrial, você vai entender do passo a passo da área industrial. A pessoa está fazendo uma indústria, eu já fiz uma indústria, por exemplo, de batata palha. Você vai ter que sentar e entender por A mais B como é todo o processo que a pessoa faz. Você senta lá, você vai fazer desenho de fluxograma, de como é que a pessoa faz. É a área que seja uma farmácia de manipulação, você vai sentar lá, você vai entender o dia a dia, nem que você fique uma tarde lá analisando como que chega o insumo, como que é o controle de qualidade, chegou um material, o que é feito, vai lá, passa um dia, deixa eu ficar aqui meio como igual auditor de certificação, vou ficar quietinho aqui só analisando. É muito importante entender isso. Então, foi uma experiência para mim muito importante e eu queria passar isso para vocês como um item, sim, primordial para quem trabalha com a área de saúde. Entender os processos, sentar com os clientes. Às vezes os clientes não gostam muito que a gente faça muita pergunta, fica assim, nossa, mas você não sabe disso? Mas você não sabe daquilo? Eu já passei por situações assim. Às vezes você pega né, a gente pega N situações, né? Mas você tem que falar pra pessoa, ó, essa parte que é da sua área, você tem que sentar comigo e a gente vai tirar um dia com calma para você me explicar tudo que é feito aqui, porque se a gente for seguir somente a norma ao pé da letra, vai ficar um projeto muito engessado. E o ideal é estudar, projetar, desculpe, em cima do que a pessoa faz no dia a dia, seguindo a norma, porque se você for preconizar só o que a pessoa fala,
eles desconsideram tudo que a norma fala. Tudo pra eles é bobagem, né? Tudo, não, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Então, é um conjunto, o ideal é um conjunto. Quando eu fui fazer o projeto do laboratório, para mim foi fácil, porque eu fui projetando, eu já tinha em mente do que podia, do que não podia ser feito, então eu já fui fazendo as duas coisas juntas. Mas como o cliente não tem isso em mente, então você tem que ir com a sua cabeça de norma e ele ir com a cabeça de processos e vocês juntarem as duas coisas. Eu acho que o que eu queria passar era essa minha experiência. Espero que auxilie e que ajude aí quem esteja começando, tá bom? Até mais, tchau, tchau.